Isso também foi uma pergunta que foi feita. Nós já tínhamos a figura do Nan separando de mim e de EK. Quando vocês começam a observar que em entrevistas, em programas de televisão, o Nan começou já a querer separar, se vocês forem parar para observar e se vocês retroagirem, e eu vou tentar trazer isso para vocês, eu vou tentar mostrar isso para vocês através de vídeos, não hoje, mas eu vou fazer, durante a semana aí eu vou fazer compilados que eu vou trazer para vocês, essa questão do Nan começar a separar o JK e o de mim, e o Tai Cook começou na mesma época. Se vocês pesquisarem, ambos começaram juntos. O Nan começou a separar os dois, o Nan começou a ficar entre eles em momentos de interação com o público, quer seja em shows, quer seja em entrevistas. Você tem essa figura do Nan que começou a intervir entre os dois, separando-os, ok? E nessa mesma época surge a fanservice Tai Cook. Isso, gente, não foi eu não sou eu que tô falando, isso aí, qualquer um que pegar e que fizer a retrospectiva do BTS ou pesquisar de forma mais aprofundada, vai conseguir passar essa informação para vocês, tanto o teu, desde que a pessoa faça a pesquisa de forma séria, né? Então, as duas coisas começaram juntas. Na minha visão, e aí aqui é uma opinião minha, uma particularidade que eu observei ao pesquisar e sempre tentar trazer a informação para vocês, a conexão entre o JK e o Jimin, ela começou a ficar por demais óbvia. A conexão do JK e do Jimin, ela começou a gritar. A interação dos dois exalava, né? Exalava harmonia, companheirismo, cumplicidade. E muito mais do que a interação deles dois com os demais membros do BTS. Essa interação dos dois chama a atenção, começa a chamar a atenção. Essa interação dos dois, ela começa a incomodar. E aí, no momento em que a interação dos dois começa a chamar a atenção e começa a incomodar, a figura do Namjoon é colocada e a figura da fanservice é colocada. Nesse momento, nós começamos a observar uma interação maior do V com o JK nos palcos, nas entrevistas, sempre, se vocês forem observar, e pelo amor de Dadá, eu vou reiterar isso aqui, só um parênteses que eu vou fazer. Eu amo os 7 membros do BTS. A importância que eu dou para cada membro, ela é igual. Você tá entendendo? E eu estou demonstrando fatos. Fatos esse que essa decisão, ela não foi tomada pelo V. Essa decisão, ela veio do Bang C, que conforme eu já expliquei para vocês, tinha o domínio total e absoluto sobre os membros do BTS. Então, o que eu estou contando para vocês são fatos, eu estou narrando fatos. Eu não quero que isso vire de forma alguma, nenhuma forma de hate aqui na live contra o V. Respeitem os membros do BTS. Eu estou contando, demonstrando fato. Se alguém desrespeitar, como vocês já sabem, será bloqueado na minha live. Ok? Ok. Então, vamos dar continuidade. No decorrer dos anos, essa proximidade do V com o JK, ela ficou notória. E aí eu vou apresentar um dado para vocês que vocês vão achar interessante. A cabecinha de vocês vai dar uma bugadinha. 2018, a fanservice Tai Cook, 2017, 2018, a fanservice Tai Cook, ela toma um corpo maior. Só que se vocês repararem, se vocês assistiram, e eu vou falar sobre isso porque foi uma das perguntas, o Intersup, vocês vão observar que em um dado momento, o V, junto com o Jimin, trazem o JK para eles terem uma conversa, ok? Essa conversa está gravada, está no Intersup, daqui a pouco eu vou chegar nessa pergunta, eu vou falar onde vocês podem ver, mas essa conversa, ela tá gravada. Se vocês pegarem a mesma época em que o JK e o V se afastaram conforme as próprias palavras dos dois no Intersup,
vocês vão ver que existe uma coisa estranha. Embora eles estivessem afastados, conforme eles mesmos falaram, nos palcos, nas entrevistas, eles pareciam mais unidos do que nunca. É só vocês pegarem a informação, vocês irem no Intersup, no episódio específico em que existe essa conversa entre o Vi e o JK, da qual o JK ao final ainda fala que foi muito bom ter essa conversa com o Vi, mas que ele não sabe se os dois voltariam a ter a relação de amizade, e o JK usa essas palavras, que eles tinham antes, que o Vi mudou muito, né? A avó do Vi, gente, ela faleceu em 3 de setembro de 2016. O Vi sofreu muito com o falecimento da avó dele. Então, juntando aquilo dele sofrer muito quando a avó faleceu, juntando com o que vocês viram no documentário, que foi pauleira, chegar a ponto deles pensarem em acabar com o BTS, tendo em vista a pressão que eles estavam sofrendo, a pressão que eles sentiam, o Vi mudou. Naquele período ali de 2016, 2017, 2018, o Vi mudou completamente. E é nesse momento que a gente observa, se vocês forem pesquisar e se vocês começarem a olhar os vídeos, as entrevistas, é no exato momento em que o Vi mudou e que ele, conforme as próprias palavras do JK e do Jimin, eles se afastaram muito. Você vê de forma contrária uma interação muito maior deles no palco. E aí eu tô falando da interação do Vi com o JK. O Vi puxando mais, sempre o Vi chamando, o Vi às vezes até indo até o NAM, como a gente já viu em alguns shows, o show de Las Vegas mesmo, o Vi vai até o NAM falar alguma coisa. O Jimin e o JK, nesse show, eles estavam ardentes, pegando fogo, um não desgrudava do outro. Chega um dado momento que o Vi vai até o NAM, fala alguma coisa, o NAM meio que chama o JK vai até ele, os dois conversam, e logo depois dessa conversa, o JK vai lá, senta ali no colo do Vi, fica sentado no colo do Vi ali 1 minuto, 2 minutos no máximo, levanta, e depois dessa interação dos dois, não existe mais interação. O Vi até tentou fazer uma brincadeirinha de boxe com ele, chamar ele para brincar de boxe, o JK falou que não. Então, e mesmo, é o que eu estou falando com vocês, e mesmo a gente tendo as informações de bastidores, informações essas que são corroboradas pelo Intersup, de que quando o... Tá bom, vou ver aqui na hora que aparecer que eu coloco, Nina. Quando a gente pega essa informação no meio que eles dois se afastaram de 2017, 2018, e você vai pegar os shows, e aí você vê que nos shows eles estão próximos, eles têm aquela interação, alguma coisa não conecta. Vocês parem para pensar isso. Eu tô tirando vocês da zona de conforto. Eu quero que vocês façam essa análise por si só. Nesse momento de 2017, 2018, 2019, o momento em que eles deram essa afastada, nesse mesmo momento a gente tem uma interação muito forte através de fanservice do Vi com o JK. Então, o que a gente tem de informação que eu posso falar, porque foi perguntado, Rose, quando começou, foi identificado de forma notória a fanservice Taekook em 2015 e 2016. Eu acredito que 2013, 2014... Ilza, foi essa a sua dúvida? Que bom! Eu acredito que quando eles entraram no BTS, quando eles ainda eram trainees, eu acredito que ali ainda não tinha a interferência, a influência da Big Hit sobre eles. Ali a amizade era genuína, não estou dizendo que hoje não seja, mas de 2015, 2016 para frente, a interferência da Big Hit no intuito de esconder, de camuflar o que de fato estava acontecendo, porque se a gente vê, porque eles não conseguiam segurar o Jimin e o JK. Todo mundo sabe disso, todo mundo percebe isso, que a Big Hit nunca conseguiu segurar, mesmo na figura do Onam,
Nunca conseguiram segurar o Jimin e o JK. Só que aí o que eles tiveram a sacada? Não, a gente não vai conseguir segurar eles aqui, mas a gente põe um outro, vamos enrustir na cabeça deles que a interação que existe entre o Jimin e o JK é a mesma que existe entre o V e o JK. Tirando assim qualquer foco de qualquer outra coisa que as pessoas pudessem pensar. Essa é a conclusão que eu cheguei pelas minhas análises e pelas coisas que a gente vê. Rose, você tá 100% certa? Não sei. Mas são fatos que a gente consegue comprovar. Fato. Fanservice Taekuki e a intervenção de Namjoon entre Jimin e JK começam na mesma época. Fato. Quando Jimin e o JK passaram a ficar mais incontroláveis, a gente via a interação do Vi com o JK de um tanto quanto. E aí, gente, eu não tô querendo dizer o seguinte, em absoluto, eu tô querendo dizer que no momento em que a fanservice começou, que o JK e o Vi não tinham amizade. Tinham sim. Essa amizade estava abalada, essa amizade, ela estava... afastou os dois. Tanto que o Vi fala, né? O Vi reclama com o JK que há muito tempo os dois nem beber juntos não bebiam, né? E isso, eles falam, acabou, Nina. Gente, a enquete finalizou, quem ganhou foi de mim, tá? Com 80% dos votos. Em segundo lugar, JK e não, na verdade empatou em segundo lugar o JK e o J-Hope. Os demais membros não tiveram votos, ok? Deixa eu ver se eu consigo deixar ela por mais tempo aqui, para a gente ver até o final da live quem ganha. Não, o máximo é 5 minutos, Moreno. Vamos lá. Eu vou ver se eu vou deixando aqui até o final da live. Não tem problema não, gente. Tá aqui, ó, a enquete aqui, ó. Tá aqui na minha cabeça aqui, ó. Então, se a gente colocar isso tudo junto, e se a gente colocar, se vocês pesquisarem, não confiem no que eu estou falando com vocês, pesquisem e tirem as conclusões de vocês. Se vocês forem lá e assistirem o Intersup nesse momento, com a legenda correta, pelo amor de Dadá, assistam em canais oficiais, tá? Não assistam, em fontes que vocês não vão entender, porque as pessoas, elas manipulam a legenda, tá? Eu já vi legenda que colocaram nessa conversa do Vi com o JK, pessoas editando, edits cortados de YouTube, de Instagram, não vejam isso, porque eu já vi edits falando que o JK e o Vi estavam se assumindo naquele momento ali, né, que os dois estavam assumindo o relacionamento naquele momento, e não de fato, não foi isso que aconteceu, né? Então, assistam de fontes confiáveis, do qual a tradução ficará correta, e vocês vão ver que é sim um ADR de amigos, do qual eles falam claramente sobre esse afastamento, o Vi explica por que se afastou, e ao final o JK fala que foi muito bom, que ele ficou muito feliz deles terem essa conversa, mas que ele não acredita que a amizade deles voltariam a ser o que era antes. Mesmo a gente vendo, reitero, veja isso, veja as datas que eles falam ali, veja as datas do Intersup e correlacionem as datas do Intersup, as datas que o JK fala que ele mais o Vi não estavam conversando, com as interações dele nos palcos e em entrevistas. Vocês vão ver que as coisas não batem, que por mais que eles estão falando que eles não estavam conversando, nos palcos eles demonstravam uma sinergia, passando inclusive essa impressão de casal de fanservice, que é isso que hoje algumas pessoas acreditam piamente, mesmo depois do JK ter deixado claro que não fará mais isso, que os dois eram um casal. Eu espero poder ter... Postagem do aeroporto, JK é uma pessoa que só fez de me sofrer. Eu não concordo com você não, vizinha, mas enfim.